Graça e paz a todos, tudo bom? Edu Moura aqui falando, bem-vindos ao meu canal. Tem um tempo que eu não tenho gravado, que eu não tenho trazido nada novo. Devido a alguns problemas pessoais, eu fiquei ausente das redes sociais. E como alguns amigos, irmãos têm vindo me procurar para falar desse assunto esse que tem dividido tanto católicos e protestantes, e também tem dividido protestantes e protestantes. É um assunto muito polêmico, que é a virgindade perpétua de Maria. Esse é o tema que eu vou abordar hoje. Teria Maria realmente ter sido perpetuamente virgem? O que as escrituras elas falam acerca desse respeito? As escrituras ela aponta de uma forma direta ou indireta que Maria ela foi perpetuamente virgem. O que dizem os bispos da patrística? Segundo apologistas católicos, eles falam que era unânime essa doutrina entre a patrística e que todos acreditavam que Maria foi perpetuamente virgem. Então, será que Maria foi realmente perpetuamente virgem? Era unânime esse pensamento dos bispos? A gente vai ver isso agora. Bom, pessoal, primeiramente eu quero deixar claro que esse vídeo ele não tem o intuito de fazer ataques a católicos e nem protestantes que creem na doutrina da virgindade perpétua de Maria. O intuito desse vídeo é apenas apologético e histórico, sem nenhum intuito de fazer ataques pessoais a católicos ou protestantes. O intuito do vídeo é apenas abordar temas teológicos dentro do campo das ideias. Então, se você crê na doutrina da perpétua virgindade, então você não se sinta ofendido, porque é apenas dentro do campo teológico. Bom, e se a gente vai falar de um personagem bíblico, nada melhor do que nós irmos diretamente na Bíblia. O que a Bíblia vai dizer sobre Maria, sobre a virgindade de Maria? Será que os escritores bíblicos eles vão dizer de alguma forma que Maria teve ou não relações? Será que os autores bíblicos eles vão nos dar uma resposta quanto a isso? Porque os escritores bíblicos eles foram contemporâneos de Maria, eles conviveram com Maria. Então nada mais justo do que nós irmos diretamente a eles. E o texto ao qual eu vou abordar aqui, ele se encontra em Mateus 1, 24, 25. E ele diz assim: Ao amanhecer, José fez conforme o Senhor havia lhe ordenado e recebeu Maria como esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. Em algumas traduções, esse enquanto está até que. Isso em algumas traduções. O que qualquer leitor sem óculos religioso ele vai entender com esse texto? Que Maria não teve relações com José enquanto estava grávida, mas depois que engravidou, então ela teve relações com José. Pois bem, alguns apologistas católicos, apologistas esses que eu tenho acompanhado em redes sociais, em grupos de Facebook e em sites de apologia católica, eles vão dizer que este até que não signifique que Maria teve relações com José. E eles usam como base o texto que se encontra em 2 Samuel 6:23, que diz assim: E Mical, filha de Saul, não teve filhos até a sua morte. Ou seja, uma vez que em 2 Samuel 6:23 é empregada a mesma palavra até, que se encontra em Mateus 1:25, uma vez que é empregada a mesma palavra e Mical não teve filhos, até porque ela morreu, então também em Mateus 1:25 Maria também não teve relações. Por quê? Porque é a mesma palavra empregada, até. Se o até em Mateus 1:25 também é usada em 2 Samuel 6:23 e Mical não teve filho,
E também quer dizer que Maria também não teve relações, porque a mesma palavra é empregada. E eles também usam Mateus 28:20, que vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, uma vez que em Mateus 28:20 e Mateus 1:25 é empregada a mesma palavra, e Jesus não ficaria conosco só a consumação do século, também vai ficar pós esse período, então também quer dizer que Maria não teria relações com José, porque é a mesma palavra empregada. Ora, até que esses argumentos, eles não são ruins, eles são argumentos bons. Todavia, existe um pequeno problema exegético dentro da gramática grega, e eu vou dizer por quê. Quando Mateus diz que José não teve relações com Maria enquanto ela estava grávida, enquanto ela não deu à luz, o copista ele usa a conjunção grega reus, e que segundo o léxico grego analítico de William Mose, esse reus ele é uma conjunção que pode funcionar como uma preposição, que quer dizer até, até que, até quando, enquanto e conquanto. Já Johannes Petrus Low, editor do grego analítico baseado em domínio semântico, também professor de grego, hebraico e aramaico pela faculdade Orange Free State, juntamente com seu amigo Eugênio Nida, mestre em grego pela Faculdade da Califórnia, eles vão dizer que Reus é uma extensão de tempo que permanece até chegar a um determinado ponto. Ou seja, Reus ela nunca é usada para se referir a algo perpétuo, e sim para algo que dure por apenas um determinado tempo. Não é algo duradouro, não é algo perpétuo. Esse algo ele só vai durar durante um período de tempo, ele não é eterno. A palavra Reus ela só é usada para algo contingente, ou seja, que pode ser ou pode não ser, ou uma expressão idiomática, quando essa palavra Reus ela vem acompanhada pelo artigo tens, que é no caso de 2 Samuel 6:23, Deuteronômio 3:14, Jeremias 4:18, Mateus 28:20 e entre outros textos em que Reus ela é acompanhada pelo artigo tens. A interpretação católica de Mateus 1:24 e 25, ela só faria sentido se a palavra Reus estivesse acompanhada pelo artigo tens. E adivinha? Esse artigo é ausente no texto. A preposição Reus, ela está sozinha no texto, corroborando que ela ficou isenta de relações apenas por um período de tempo. E eu posso provar isso dentro de outros textos que têm a mesma pragmática de Mateus 1:24 e 25. E o exemplo disso está em Marcos 14:32, que ele diz assim: então chegaram ao lugar chamado Getsemane, e disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto Reus eu oro. Ora, se a palavra Reus ela é usada para distinguir algo perpétuo, então eu devo deduzir que os discípulos estão lá até hoje sentados em Getsemane. Outro texto com a mesma pragmática se encontra em Atos 23:12. O texto diz assim: quando já era dia, coligaram-se os judeus e juraram, sob pena de maldição, que não comeriam e nem beberiam enquanto réus não matassem Paulo. Se a interpretação católica estiver certa, então os judeus de Atos 23:12 eles morreram de fome, porque ambos Atos 23:12 e ambos Mateus 1:24 e 25 têm a mesma pragmática. Não existe, prestem bem atenção, não existe nenhuma definição gramatical, nenhum léxico que sustente que a palavra réus é usada para algo perpétuo. Não existe. Ela só é usada para algo contingente ou uma simples expressão idiomática quando ela é acompanhada pelo artigo tens. E em Mateus 1:24 e 25 esse artigo é inexistente. Ora, uma vez que Maria teve relações com José após o nascimento de Cristo, Cristo ele foi o primogênito
de outros irmãos? O que a Bíblia vai dizer sobre isso? Tem um texto muito interessante em Lucas 2,7 que vai dizer mais ou menos assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o em uma manjedoura. Apologistas católicos, eles concordam que a palavra primogênito quer dizer o primeiro de muitos, mas eles também concordam que essa palavra primogênito nem sempre quer dizer que esse primogênito teve irmãos. E nisso eu também concordo com eles. Por quê? Porque em Êxodo, quando Deus fala que vai ferir todo o primogênito da terra do Egito, eu acredito, um particular meu, ok? Eu acredito que muitas daquelas famílias do Egito deveriam estar no seu primeiro filho ainda. Então, eu até concordo com eles que primogênito nem sempre quer dizer que esse primogênito teve irmãos. Todavia, a palavra primogênito, ela ocorre 78 vezes no Antigo Testamento. E em mais de 90% dessas ocorrências usadas, essa palavra ela é usada para se referir a um irmão mais velho. Segundo William Mose, em seu léxico grego analítico, ele vai dizer que a palavra protótokos, que é usada para se referir aos primogênitos, ele vai dizer que essa palavra se refere ao primeiro gerado, ao primeiro nascido. Já Frederick Duncan, ele vai dizer que a palavra protótokos se refere ao primeiro que veio antes dos demais, ou seja, a um irmão mais velho. Se o copista ele quisesse dizer que Jesus foi o único filho gerado de Maria, ele usaria a palavra monogenes e não protótokos. A palavra monogenes ela é usada 7 vezes em toda a Escritura e quer dizer único gerado ou simplesmente filho único. Bom, e quanto aos irmãos de Jesus? A Bíblia ela vai me dar 3 textos paralelos de uma única passagem. O primeiro se encontra em Mateus 12, 46 e 47, Marcos 3, 31 e Lucas 8, 19 e 20, que diz assim: e foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da multidão. E foi informado por alguns que diziam: estão lá fora a sua mãe e seus irmãos que querem te ver. Apologistas católicos, eles vão defender, vão dizer que esses irmãos de Jesus, na verdade, eles eram primos. Por quê? Porque a palavra do grego empregada para irmãos, adelphos, muitas das vezes na Septuaginta do Antigo Testamento, Septuaginta, para quem não sabe, é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E nessa tradução a palavra adelphos ela era usada para parentes próximos. Então os apologistas católicos eles dizem que esses irmãos na verdade seriam primos. Só que tem um probleminha: no Novo Testamento isso não acontece. No Novo Testamento cada palavra ela é colocada dentro do seu respectivo lugar. A palavra adelphos, segundo a Strong, Strong, para quem não sabe, é um dicionário de grego. A palavra adelphos, ela quer dizer irmão do mesmo pai ou da mesma mãe, uma pessoa da mesma nacionalidade, que tem a mesma fé, ou uma pessoa com a qual você tem muita afinidade. Então é empregada essa palavra adelphos. Segundo o dicionário grego de Johannes Low e Eugênio Nida, baseado em domínio semântico, eles vão dizer que adelphos é uma pessoa do sexo masculino que tem o mesmo pai e a mesma mãe como referência. E que a interpretação católica de adelphos como primos em Mateus 12:46, Marcos 3:31 e João 2:12 não existe na língua grega. Tal interpretação se baseia apenas em tradição eclesiástica, ou seja, não existe nenhum registro na língua grega que diz que adelphos é usado para primo. No Novo Testamento não existe nenhuma ocorrência em que adelphos é usada para parente ou primo. Quando os autores neotestamentários queriam falar parentes, eles usavam a palavra sugenes, como está em Romanos 16:11 e João 8:26. E se eles quisessem se referir a primos, eles usariam a palavra anépsios,
como está em Colossenses 4:10. Eles não usam a palavra adelphos. Nem na patrística existe o consenso acerca dos irmãos de Jesus. Orígenes, ele vai defender que os irmãos de Jesus, na verdade, eles eram filhos de José de um outro casamento. Já Eusébio de Cesareia, ele vai dizer que esses irmãos de Jesus, eles são primos de Jesus, primos de primeiro grau. E Jerônimo, ele pega carona com ele. Muita coisa Jerônimo pega carona com Eusébio de Cesareia. E Jerônimo também vai defender que os irmãos de Jesus eram primos de primeiro grau, ou seja, nem na patrística eles têm uma unanimidade quanto aos irmãos de Jesus. Um vai defender uma coisa e outro vai defender outra. A palavra adelphos, ela consta mais de 318 vezes no Novo Testamento, e em nenhuma dessas ocorrências ela é usada para primos ou para parentes, nenhuma. E no Novo Testamento existem 10 ocorrências em que Maria está com os irmãos de Jesus. É mencionado 10 vezes que Maria está com os irmãos de Jesus dentro de um mesmo contexto, dentro de uma mesma situação. E uma vez que Maria, os irmãos de Jesus e Jesus estão dentro de um mesmo texto, de uma mesma ocorrência, de uma mesma pragmática, sugere que os irmãos são filhos de uma mesma mulher. E segundo a tradição judaica, uma mulher judia que não tem relações sexuais com o seu marido, ou vice-versa, o marido que não tem relações sexuais com a sua esposa, eles estão em pecado. Segundo o judaísmo, o sexo é um mandamento do próprio Deus. E o casal que não tem relações sexuais, um dos cônjuges que não tem relações sexuais, eles estão em pecado diante de Deus. Então, a doutrina da perpétua virgindade de Maria, ela é incompatível com a doutrina da impecabilidade de Maria, conhecida como Imaculada Conceição. Ou Maria permaneceu perpetuamente virgem, ou Maria não teve pecado. Os dois não dá. E agora é a melhor parte do vídeo, a qual eu mais estava ansioso para explanar, que seria o período da igreja. O que veio depois dos apóstolos. Apologistas católicos, eles vão dizer que a doutrina da perpétua virgindade, ela era unânime na igreja primitiva, desde a era apostólica, aí veio os discípulos dos apóstolos, a igreja desde o século I, todos concordavam, era unânime que Maria foi perpetuamente virgem, que o único que discordava foi Tertuliano. Bom, como um humilde estudante de patrística, eu devo discordar veemente desse pensamento. E por que eu vou discordar disso? Porque a doutrina da perpétua virgindade de Maria, ela é ausente nos 2 primeiros séculos da era cristã. Ela é ausente, ela é inexistente nos 2 primeiros séculos da era cristã, da igreja primitiva. Os primeiros pais da igreja, Inácio de Antioquia, Cassiano, Justino Marte, Irineu de Leão, entre muitos outros, eles fazem sim inúmeras citações de Maria. E muitas dessas citações fazia-se alusões às profecias do Antigo Testamento, que Jesus nasceria de uma virgem e que uma virgem traria o Messias ao mundo. Então essa era a abordagem de Maria. Então eles diziam que em Maria se cumpriu a profecia, que Maria era essa virgem. Só Irineu de Leão, ele tem mais de 68 citações da Virgem Maria. E em nenhuma dessas ocorrências ele vai dizer que Maria foi perpetuamente virgem. Entre muitos outros também que faz citações. Justino Marte também. Ele faz inúmeras citações de Maria, muitas citações de Maria. E a grande parte dessas citações, ele faz referência às profecias do Antigo Testamento, da profecia que se cumpriu na Virgem, que era Maria. Irineu de Leão, ele faz muitas citações de Maria, tanto para dizer
tanto para fazer as alusões das profecias do Antigo Testamento, como para refutar seitas e heresias de sua época, como a heresia dos ebionitas, que negavam o nascimento virginal de Jesus, e também os gnósticos, que negavam o nascimento carnal de Jesus. Então, o Irineu de Leão, ele apelava para a pessoa de Maria, que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus realmente nasceu de uma virgem e nasceu de uma forma carnal. Então, ele apelava para a pessoa de Maria. Inclusive, Irineu também, ele fazia analogias entre Maria e Eva. Ele chegou a dizer que pelo pecado de uma mulher, que no caso seria Eva, que pela desobediência de uma mulher, que no caso seria Eva, entrou o pecado no mundo. E pela obediência de uma mulher, que no caso seria Maria, veio a salvação ao mundo, que é o Messias. Todavia, Irineu de Leão é um dos que mais fazem citações de Maria, e em nenhum momento ele cita uma Maria perpetuamente virgem. Irineu de Leão, ele faz muitas abordagens sobre a tradição transmitida pelos apóstolos, e a doutrina da perpétua virgindade é ausente nessa tradição que Irineu aborda. A doutrina da perpétua virgindade de Maria, ela é tão importante para a igreja que ela é ausente em Inácio de Antioquia, Policarpo, ela é ausente em Irineu de Leão, ela é ausente em Aristides de Atena, ela é ausente em Justino Marte, ela é ausente em Cassiano, ela é ausente em todos os escritores eclesiásticos dos 2 primeiros séculos. Ela é ausente em Clemente de Alexandria. Os primeiros indícios da doutrina da virgindade perpétua de Maria nasce no século III, quando Hipólito de Roma ele chama Maria de eternamente virgem, e também Orígenes, que fala que Maria viveu a vida toda virgem. Inclusive tem um texto de Clemente de Alexandria, datado do século III, um texto muito interessante, e ele diz assim: como parece, muitos até hoje consideram Maria por causa do nascimento de seu filho, como se tivesse acabado de dar à luz, embora não tivesse. Alguns dizem que após ter dado à luz, ao ser examinada, ainda estava virgem. Apologistas católicos, eles dizem que era unânime esse pensamento, que todos concordavam que Maria foi perpetuamente virgem. O próprio Clemente refuta eles. Clemente diz: alguns consideram Maria, alguns acreditam. Ele não fala que todos consideram Maria. Ele não fala que todos acreditam que Maria permaneceu virgem. Ele fala alguns. E o mais interessante é que Clemente de Alexandria, ele se omite desse pensamento. Se ele também acreditasse na doutrina da perpétua virgindade, ele iria se incluir. Ele diria: nós acreditamos, nós consideramos Maria, mas ele se omite desse pensamento. Ou seja, não é um pensamento unânime da igreja primitiva. O primeiro a desconhecer essa doutrina, a negar essa doutrina, foi Egésipo. Egésipo, ele foi um judeu cristão, nascido do século II, e Eusébio de Cesareia, ele narra uma eventualidade em que Egésipo, ele vai até Roma, ver como é que estão as igrejas. E ele fala que as igrejas estavam de acordo com as leis do Senhor, e dizia que a igreja de Corinto estava de acordo com a ortodoxia. E Eusébio, fazendo citações de Egésipo, ele vai dizer que Egésipo diz que os irmãos de Jesus eram irmãos segundo a carne. Ele não chama esses irmãos de primos, ele diz que era irmão segundo a carne. Alguns católicos apologistas, eles vão dizer que essa citação de Egésipo só fala isso para fins familiares. Não quer dizer que ele se refere aos irmãos de sangue de Jesus, mas apenas por fins familiares. Ora, uma vez que alguém chegar para mim e fala: esse é o meu irmão de carne, eu vou entender claramente que ele está se referindo a um irmão de sangue. Por mais que católicos tentem manipular esse texto, tentam cambalhotar em cima desse texto para tirar o que realmente Egésipo quis dizer, o texto é muito claro e não tem como fugir disso. E o mais interessante, se Egésipo diz
que as igrejas estavam de acordo com a ortodoxia e Hegésipo desconhece a doutrina da perpétua virgindade, então no século II a doutrina da perpétua virgindade ela é ausente na ortodoxia da igreja do século II. O segundo a desconhecer e a negar essa doutrina foi Tertuliano. E é aí que muitos católicos vão se segurar em Jerônimo e vão dizer: mas Tertuliano se desviou do seio da igreja. Realmente, Tertuliano ele se desviou do seio da igreja, ele virou adepto ao montanismo, mas quando Tertuliano escreveu as suas obras, ele ainda estava no seio da igreja, de tanto que até hoje a Igreja Católica reconhece os escritos de Tertuliano como parte dos escritos da tradição eclesiástica. A Igreja Católica reconhece os escritos de Tertuliano como parte da tradição da igreja, de tanto que em qualquer site de apologia católico há diversas citações de Tertuliano. E olha o que Tertuliano ele vai dizer sobre a virgindade de Maria. Foi virgem quanto à concepção, mas não foi quanto ao parto. O seio da Virgem se abriu de modo especial, porque de modo especial foi selado. Ou seja, para Tertuliano, Maria só foi virgem enquanto estava grávida, mas depois que teve Jesus, o ímã de Maria se rompeu no parto de Cristo. Tertuliano, fazendo comentários de Mateus 12, 46 a 48, Tertuliano, fazendo comentários de Mateus 12, 46 a 48, em sua obra Contra Marcião, ele vai dizer que os irmãos de Jesus tinham relações com ele consanguíneas, ou seja, os irmãos de Jesus eram irmãos de sangue. Tertuliano ele desconhecia a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Mas se esse pensamento ele é ausente nos primeiros escritores dos 2 primeiros séculos, então como essa doutrina surgiu? De onde ela apareceu? Bem, no século II existiu um escrito apócrifo chamado Evangelho de Tiago. E no século XVI ele foi publicado como Proto-Evangelho de Tiago. Nesse manuscrito ele vai narrar a história de Maria, filha de uma família rica. A sua mãe Ana não conseguia engravidar. Então seu pai Joaquim, ele fez um propósito com Deus, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites para que a sua esposa assim engravidasse. E a sua mãe, quando teve a menina ainda criança, devia ter lá os seus 3, 5 anos, por aí, não me recordo muito bem. Quando a menina ainda era criança, Ana ela teria dado a sua filha para servir no templo. E quando a menina chegou na idade de uns 12 ou 15 anos, por aí, Deus ele teria escolhido um marido para Maria. E esse marido era José, que era um homem idoso, pai de 6 filhos de um outro casamento a qual ele era viúvo. Só que José ele não queria casar com Maria devido à sua idade. Por Maria ser muito nova e ele muito velho, ele tinha vergonha de ser vítima de zombaria. Só que no fim ele acabou acatando a ordem de Deus, o mandamento de Deus, que Deus deu a ele através de um sacerdote, e acabou casando-se com Maria. E próximo de Maria ter dado a luz, próximo de Maria dar a luz, José ele foi atrás de uma parteira. E quando a parteira chegou, Maria deu a luz a Jesus, a parteira foi limpar Maria e viu que Maria continuou virgem após ter dado a luz. E foi assim que se desenvolveu essa doutrina no século III. Todavia, esse manuscrito não diz que Maria permaneceu perpetuamente virgem, mas ele foi um gatilho para desenvolver essa doutrina no século III. Esse manuscrito ele foi dado a autoria a Tiago o Maior. Todavia, esse manuscrito é um manuscrito do século II, datado provavelmente entre 150 a 160 depois de Cristo. Já Tiago, ele foi martirizado em 44 depois de Cristo. Então não se sabe quem realmente escreveu esse manuscrito.
No século IV em diante, a doutrina da perpétua virgindade ela já estava forte e estabelecida na igreja. Grandes nomes como João Crisóstomo, Agostinho, Ambrósio de Milão, Atanásio, Jerônimo, Eusébio de Cesareia, grandes nomes da patrística, eles já sustentavam e defendiam a doutrina da perpétua virgindade. Todavia, ainda assim não era unânime. Haviam sim bispos cristãos que discordavam dessa doutrina. Bonoso discordava, Elvídio discordava, Vitorino de Petal discordava. Inclusive, Ambrósio de Milão, em seu tratado sobre as virgens, ele vai acusar bispos de sacrilégio por negarem a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Segundo o historiador Norman Davidson Kelly, especializado em patrística pela Faculdade de Oxford, ele diz que o ariano Eucômio, ele também não acreditava que Maria foi perpetuamente virgem. Ele dizia que os filhos, ele dizia que os irmãos de Jesus na verdade eram filhos de Maria. Basílio de Cesareia, rebatendo esse ensinamento, Basílio ele diz o seguinte: embora esse pensamento fosse amplamente aceito, eu devo discordar porque ele é incompatível com a ortodoxia. Ou seja, mesmo no século IV, com a doutrina já estabelecida, havia um amplo grupo de pessoas que discordavam desse pensamento. Isso é testemunho do próprio Basílio. E quem discordava dessa doutrina, ele era chamado de antidocomariano ou antidocomarionita, uma coisa tipo assim, nome meio estranho, né? Que quer dizer inimigo de Maria, e era taxado de herege. Deve ter sido esse um dos motivos que levou Cirilo de Jerusalém a ficar calado quanto a esse respeito. Cirilo ele não deu a sua opinião quanto à virgindade perpétua de Maria. Os católicos, sejam eles romanos ou ortodoxos, eles amam dizer que conservam a tradição que foi transmitida pelos apóstolos, que a doutrina da virgindade perpétua de Maria era uma tradição que foi transmitida pelos apóstolos. Ora, como é que uma tradição que é transmitida pelos apóstolos só vai surgir na igreja 2 séculos depois, mais de 200 anos depois que essa doutrina vai surgir na igreja? Que apóstolo é esse? Que são esses apóstolos que transmitiram isso? Se as pessoas que conviveram com os apóstolos desconhecem. Você não vê essa tradição nos primeiros escritores eclesiásticos. Essa tradição só vai surgir na igreja lá pelo século III. Nos 2 primeiros séculos, ela é ausente. Na epístola a Dioneto, que é uma epístola de um apologista cristão anônimo, esse cristão ele faz uma citação da tradição que foi transmitida pelos apóstolos. E nessa epístola não diz a doutrina da perpétua virgindade como parte dessa tradição. Tassiano, em suas obras, ele cita a tradição que foi transmitida pelos apóstolos, né? E ele fala algumas especificações dessa tradição. Ele fala da potência do verbo, ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala da liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio, ele fala do arbítrio escravo por causa do pecado original, mas que depois é restaurado. Todavia, ele omite a doutrina da perpétua virgindade. A perpétua virgindade ela é ausente na tradição transmitida pelos apóstolos, a qual cita Tassiano. Só Irineu de Leão, ele faz mais de 10 citações dessa tradição que foi transmitida pelos apóstolos. Irineu ele dá uma bateria de abordagens do que consiste essa tradição. E em nenhum momento ele fala sobre uma doutrina de uma perpétua virgindade de Maria. A perpétua virgindade de Maria ela é ausente na tradição transmitida pelos apóstolos que Irineu ele cita. Inclusive, no livro 3, na sua obra Contra as Heresias, que é a principal obra dele, ele vai dizer que essa tradição ela foi transmitida pelos apóstolos e foi transmitida e conservada pelos bispos que conviveram com os apóstolos. Então vamos dar uma olhada nos bispos que conviveram com os apóstolos para ver o que eles abordam sobre essa tradição, começando por Clemente de Roma ou Clemente Romano.
Clemente Romano, ele conviveu com os apóstolos, ele foi contemporâneo dos apóstolos, inclusive ele foi discípulo do apóstolo Pedro. Então ninguém melhor do que ele para falar de tradição que é transmitida pelos apóstolos. Afinal, ele conviveu com os apóstolos. Em sua obra, na sua epístola que ele escreve aos Coríntios, igreja que estava havendo dissensão na época, ele vai dizer que a tradição que ele recebeu, ele fala a nossa tradição, quando ele cita a nossa tradição, ele dá mais especificações dessa tradição. Ele vai falar da ressurreição dos mortos, ele vai falar da graça salvadora que desceu sobre todos os homens, fala para tirar a maldade dos olhos, purificar a alma, fazer justiça às viúvas, libertar o oprimido e defender os órfãos. Ele vai dizer, essa é a nossa tradição. Estudiosos católicos, todos eles concordam que Policarpo ele foi o maior conservador da tradição da igreja. E vamos ver o que Policarpo ele vai dizer na sua segunda epístola aos Filipenses. Policarpo ele vai abordar a ressurreição dos mortos, ele vai abordar a salvação unicamente pela graça, sem o auxílio das obras. Ele fala que a fé é a mãe dos cristãos, ele fala do cuidado com as viúvas, ele fala para imitar a perseverança dos mártires, ele fala para não ignorar as sagradas letras e que o nosso pontífice eterno é Jesus Cristo. Não existe quaisquer doutrina que aborde Maria nos escritos de Policarpo. A tradição que a Igreja Católica hoje defende, ela vai dizer que a tradição está acima da Bíblia, que Maria é a nossa mãe e que o nosso pontífice é o Papa. Em contrapartida, a tradição primitiva diz para não ignorar a Escritura, que a nossa mãe é a fé e que o nosso pontífice é Cristo. E o mais interessante é que os católicos, eles odeiam o sola scriptura. Mas a tradição que eles tanto defendem sempre apelava para a autoridade da Escritura. Nunca você vai ver nenhum bispo da patrística refutando as heresias de suas épocas com tradição. Eles refutavam com Escritura. A doutrina da Trindade foi formulada pela Escritura. Cristologia foi formulada com a Escritura. Toda a doutrina foi formulada dentro da Escritura. Atanásio, ele vai dizer que a Escritura ela é o suficiente para doutrinar o cristão. Então, enquanto os católicos hoje colocam a tradição acima da Bíblia, a tradição antiga coloca a Bíblia acima dela mesma. Não sou eu que estou dizendo, é a própria tradição. Tertuliano, quando ele ainda estava no seio da igreja, ele foi um ferrenho defensor da tradição apostólica. Não é à toa que a Igreja Católica até hoje tem os seus escritos, né? Mesmo ele ter sido afastado do seio da igreja, quando ele escreveu os seus escritos, suas apologias, ele ainda estava no seio da igreja. E na sua obra Prescrição contra os hereges, ele questiona os hereges. Ele vai dizer assim, ora, qual tradição vocês tiraram isso? De onde vocês tiraram isso, visto que isso não consiste, não existe na tradição transmitida pelos apóstolos? Ora, Tertuliano, ele sabia o que ele estava defendendo, ele conhecia a tradição apostólica, ele conhecia qual tradição vinha dos apóstolos. E como é que a doutrina da perpétua virgindade de Maria veio da tradição apostólica e Tertuliano desconhecia? Só existe uma resposta para isso. Porque essa doutrina nunca foi transmitida pelos apóstolos. Uma vez que Tertuliano foi um ferrenho defensor da tradição apostólica, não só Tertuliano, Ireneu de Leão também foram fortes defensores da tradição apostólica e mencionam abertamente a tradição que foi transmitida pelos apóstolos e não citam a doutrina da perpétua virgindade. Logo, essa tradição nunca foi transmitida pelos apóstolos. Bom, pessoal, a gente já está terminando. Em resumo, não existe virgindade perpétua de Maria na Escritura, como a gente abordou aqui no vídeo. Essa doutrina ela é ausente e desconhecida nos escritores, nos bispos dos 2 primeiros séculos. Essa doutrina ela foi negada por
Egésipo, Tertuliano, Euvídio, Vitorino de Petal, Bonoso, Joviniano. Inclusive o Joviniano ele foi condenado por heresia em 390 depois de Cristo. Ou seja, nunca foi um pensamento unânime em que todos defendiam na igreja a doutrina da virgindade perpétua, até porque ela era ausente nos 2 primeiros séculos, né? Nunca foi um pensamento unânime na igreja primitiva. Foi uma formação do século III. É uma doutrina tardia. Não faz parte da ortodoxia que veio desde a época dos apóstolos. E se foi incluída no século III, logo a ortodoxia deixou de ser ortodoxia. Criou-se uma nova ortodoxia, a qual os cristãos do século III em diante seguraram e defenderam. Até que em 649, no Sínodo de Latrão, ela foi tida como dogma, foi reconhecida como dogma pela Igreja e depois reafirmada no Concílio Ecumênico de Trento. No protestantismo, Martim Lutero, Zwinglio, John Wesley, todos eles acreditavam na doutrina da virgindade perpétua de Maria. Igrejas anglicanas e luteranas defendem a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Numa tentativa desesperada, alguns católicos têm até forçado a virgindade perpétua de Maria em alguns textos. Textos esses que não existem nesses autores. Exemplo disso é Justino de Roma. Olha o que eles vão dizer. Maria, a Galileia, que foi a mãe de Cristo, o que foi crucificado em Jerusalém, não pertenceu a nenhum varão, e José tampouco a repudiou, mas José permaneceu puro, sem mulher, ele e seus 5 filhos, e uma primeira mulher, e Maria permaneceu sem varão. Ou seja, para eles usam esse texto de Justino para sustentar uma virgindade perpétua de Maria no século II. Só que, pasmem, esse texto ele é inexistente em Justino Marte. Mas como é que você sabe? Esse não é esse. Porque eu tenho. Esse texto ele é inexistente nas apologias de Justino. Então é uma tentativa frustrada de forçar a virgindade perpétua de Maria em um pai da igreja do século II. Bom, pessoal, eu queria dizer que esse é um breve resumo, foi um resumão. É um resumo mesmo, porque o tema ele é muito abrangente, entendeu? Eu não abordei textos do Antigo Testamento, os católicos também usam, né? Para forçar uma perpétua virgindade. Não citei outros textos apócrifos também. Tem também a vida de José, o carpinteiro, né? Em que Cristo chama, né, os discípulos ali e vai falar sobre seu pai, a vida de seu pai, e o tempo todo Jesus fala, a minha virgem mãe, Maria, a virgem, a minha virgem mãe. E na escritura Jesus nunca fala isso, né? Ele fala, o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então esse é um escrito já do século V, século VI, né? É um século já bem tardio, um escrito bem tardio, em que também há tentativas de colocar palavras na boca de Jesus, palavras que Jesus nunca disse. Então isso é um resumo, um baita de um resumo, né? Queria deixar claro também que nós, protestantes, nós não odiamos Maria como somos acusados pelos católicos. Nós apenas cremos que Maria teve sim relações sexuais com o seu esposo depois de ter tido Jesus Cristo, coisa que não é nada de anormal, uma vez que eles eram casados e o sexo dentro do casamento é um mandamento do próprio Deus. Nós cremos sim que ela foi uma mulher virtuosa, uma mulher piedosa, uma serva de Deus, obediente a Deus. É o exemplo de cristã a ser seguido e que teve a maior das missões da raça humana, da humanidade, que era trazer o Messias ao mundo e cuidar dele até que se cumprisse o seu ministério, né? Então esse é o vídeo sobre a perpétua virgindade. Se você gostou, deixe seu like. Se você achou interessante, compartilhe, né?
E é isso aí, pessoal. Eu estou pensando em fazer um outro vídeo também, dessa vez sobre a veneração de imagens, se ela realmente, se esse tipo de culto fazia parte dos primeiros cristãos. Amém? Até a próxima.